Como é difícil curvar na hora do sofrimento e falar, seja feita a vossa vontade. Como é difícil viver isso. Isso é um treino de uma vida, porque a confiança é um caminho. Então andar com Deus quando a vida é reta, bonita, limpa, igual está essa igreja, é mole. Qualquer ateu acredita que Deus existe. Começa os problemas. Começa as coisas virarem do avesso, e a gente então desiste de Deus. Fala agora que eu comecei a rezar, só aparece problema na minha vida, né? Comecei a rezar, nunca tive tanto problema. Ao que você começa a rezar, o inferno coloca um canhão de volta para você. Fala, é você que está na minha mira. Mas o que Jesus falou na Bíblia? Se você está triste, você faz o quê? Chora? Faz o quê? Reza, mas não é pouco não. Jesus falou, orai sem cessar. Jesus falou que é para a gente começar a treinar o seja feita a vossa vontade. Então, na hora que a gente for rezar o Pai Nosso, que a gente fala isso todos os dias, só que a gente reza tão disparado que a gente não sabe o que está rezando, que a gente faz tudo automático. A gente não sabe, a gente não presta atenção em nada, nada. Então, na hora que fala, seja feita a vossa vontade, Jesus falou assim, inclina a sua cabeça, para começar a treinar. É fácil não. Eu tive um menininho, deve ter uns 2 anos, um cliente meu. Família muito doce, eu nunca vi um pai tão delicado. Ele me ligou às 10 horas da noite, estava chegando em casa do consultório, ele me ligou e falou, doutora Filó, desculpe incomodar, ele é um homem fino demais. Desculpe incomodar, presta atenção na história, que ele estava achando que estava me incomodando. Mas a minha família, meus meninos e a minha esposa estão lá na casa da avó, lá em Boa Esperança. E eles estavam na banheira da avó tomando banho. E aí a minha esposa virou para poder pegar a toalha, o santo de 2 anos, abriu a torneira quente de uma vez. Saiu um jato de água quente, a maior conseguiu pular, o outro tentou, voltou, caiu e queimou. E ele já foi levado no hospital lá, eles deram um remedinho para tirar. A dor, eu falei, eu não estou acreditando, porque quando eu liguei para eles, falei, vou ligar para sua esposa que está lá, que eu fui vê-lo, ele tremia de dor, ele chorava, ele estava todo queimado. Falei, tem um avião para trazer ele aqui agora? Não, então pode pegar uma ambulância e trazê-lo agora, mas é imediato. E ele chegou grave, a coisa evoluiu, queimadura não é brincadeira. E aí, no sábado pela manhã, já tinha umas 48 horas que ele tinha queimado, eu estava com eles lá no CTI, e aí a hora que ele estava muito grave, entubado, ele ficou muito ruim, porque ele evoluiu péssimo. Hoje ele está ótimo, tá, gente? Está ótimo. Mas nessa hora ela falou comigo, falei, vamos rezar. A ciência já fez. Quem é dono dele? É hora difícil, é hora difícil. É aquele menino lindo, maravilhoso, levado, aquela coisa insuportável, de delícia, né? Aquele menino levado, mas é porque ele é delicioso na levadeza dele. Falei com ela, vamos rezar. E aí, na hora que nós fomos rezar, seja feita a vossa vontade, ela começou a chorar, falou, doutora Filó, que coisa mais dura. Você resolveu levar o Gabriel. Falei, seja feita a vossa vontade. Eu não vou sobreviver. Falei, vai. Que a graça de Deus não falta. É fácil? Não. Então, por isso que nós temos que ter o nosso olhar fixado em Deus. O nosso olhar não pode sair da cruz. Eu tenho que acordar e olhar para a cruz, eu tenho que andar o dia inteiro pensando nele, na cruz. Senão eu não sobrevivo. Porque o dia inteiro o mundo te tira de Deus. O dia inteiro a gente vive uma batalha. Uma batalha. Porque o dia inteiro você tem que fazer a opção entre Deus e não. É o dia inteiro. Então, todo dia inteiro você tem que estar pensando nele. E o sofrimento é aquilo que vai nos preparando para um dia estar com ele. Jesus rezou, Pai deu o que ele pediu? Não. Jesus mandou os discípulos rezarem. O que os discípulos queriam? Livrar Jesus das mãos dos romanos. Mas Jesus falou, rezem, porque eles precisavam da graça de Deus para ter força de suportar as 24 horas que viriam. Eles não entenderam nada, ficou por isso mesmo, dormiu, ficou por isso mesmo. Porque, na verdade, a nossa dificuldade em olhar de frente o problema, a gente dorme. Quando chega um problema muito duro, muito difícil, o que a gente tem? Sono. Sono. A gente evita pensar no problema. Mas Deus não dá o que a gente pede, mas Ele dá o que a gente precisa. Mas por isso eu tenho que ter uma confiança incondicional que Ele me ama e que eu sou filha dEle. Amada, cuidada, sonhada, e que o amor dele por mim é único. Deus não pegou o amor dele e dividiu um pedacinho para cada um que está aqui nessa igreja. Cada um de nós tem que se sentir completamente amado, único e exclusivo por ele.
Sabe quando os olhos de alguém ficam em cima de você assim? É os olhos dele em cima de nós. Deus nos acompanha 24 horas, nos ama incondicionalmente. A gente anda na presença dele o dia inteiro. E quando a gente sofre, porque Jesus não prometeu, que seria fácil, falou? Mas o que ele falou? Eis que estarei todos os... Então rezar te blinda do sofrimento? Não. Mas te dá força para passar por ele. Porque passar pelo sofrimento com Jesus é uma coisa. Passar pelo sofrimento sem Jesus é outra coisa. Porque com ele é diferente. O povo que reza é diferente. Jesus muda as histórias no dia e na hora que ele... Quer dizer, já vi milagre? Muito. Muitos. Quando ele pegou a cara da ciência, esfregou no chão e falou, eu faço. Porque ele é o Senhor. Único e absoluto Senhor de todas as coisas. Deus não remenda, ele cura. Ele faz o que ele quiser, ele refaz. Ele faz de novo. Ele é o único que pega a gente do chão e faz uma obra de arte. Ele pega a nossa miséria e transforma. Mas trabalhar a confiança nele, a entrega e o abandono, tem que ter um caminho. Porque no momento que eu estou sofrendo muito, o mundo te fala, faz outras coisas, minha filha. Porque o mundo, Jesus falou que precisa rezar. Nada. Tem tanta bebida bacana, você pode beber, você pode se drogar, você pode prostituir, você pode viver outras coisas. Para que ficar rezando? Não está resolvendo nada mesmo, você está sofrendo. Que bom ver o povo de Martim Campos aqui, né? Então, o mundo traz essa proposta, mas nós que cremos temos uma rota de fuga no sofrimento. Qual é a rota de fuga? Como é que a gente foge? Como é que a gente dá conta de sobreviver à dor? Ao sofrimento, aquela dor que você fala, não vou dar conta. Qual é a rota de fuga? Então, terço que eu não conheço uma arma mais poderosa que essa na vida. Não conheço. Simples, não gasta 15 minutos. Rezar o rosário gasta um tiquinho mais. Mas a preguiça, pelo menos um terço, né? Tem que ir todo dia. Mas nós temos que frequentar os sacramentos da igreja. Jesus é tão encantador, né? Ele é tão apaixonante, que ele nos deixou tudo na mão. Vocês gostam de tomar banho? A alma também gosta. E a confissão é o banho da alma. É o banho da alma. A questão é que não cremos, que na hora que recebemos a Eucaristia, recebemos Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso a gente entra na fila de Eucaristia sem lembrar que pecou, que tem uma confissão para fazer. A gente entra na fila de Eucaristia em adultério. A gente entra para comungar com roupa decotada, mais pelado que tudo, roupa transparente. Eu estou falando alguma mentira? Não, não estou. Não estou. Está tudo errado. Eu estou diante de Deus vivo. Como é que eu me comporto, não só externamente, mas internamente, para receber aquele que é o autor da vida, aquele que pode fazer com que eu morra naquele momento? Não podemos brincar, a Eucaristia não é brincadeira. Quando eu fui ali rezar, porque eu estava diante de Deus vivo. Quantas horas por semana vocês fazem adoração ao Santíssimo? Nenhuma vez vocês vêm ao Santíssimo? Ninguém respondeu nada, quase morri aqui agora. 3, 4 pessoas vêm adorar Jesus. Isso que é a maior riqueza que nós temos na vida. Esse aqui é o tesouro da igreja. Nós temos Jesus vivo. Vivo. Então por que nós temos tanto problema? Porque não rezamos. Acontece um problema, nós ligamos para todo mundo. Ligamos para os vizinhos, para os tios, para os parentes, cada um dá um palpite. Cada um te dá um palpite. E o que é certo? Só vim aqui. Tem um livro tão lindo que eu queria que todo mundo lesse, que esse livro é para os sacerdotes. Mas a gente que é mais atrevido lê também. Mas o livro é para eles. Chama Ensine Eso. O título é em latim, mas o livro é em português. É encantador. Jesus fala, quando você tiver um problema, vem cá. Vem cá. Vivo. Traga para mim os seus problemas. Olha a frase que ele fala. Porque a solução, eu as tenho. É de morrer. A gente fica mal acostumado e vem cá e conta tudo para ele. E vai embora leve, feliz, que o problema ficou com ele. Não tem mais nada com isso, não. É dele. O problema é fazer essa entrega. Porque a gente vai que ele não sabe direito, né? A gente fala, Jesus, vai que o senhor não sabe direito. Deixa eu explicar os detalhes para o senhor. Então, você faz assim, assim, assim. Uai, isso você já sabe fazer. Entregar para ele, entregar, é para poucos. Entregar e descansar. É igual um filho que fala, mãe, faz um negócio para mim, você vai deixar de fazer?
Aí o menino fica toda hora assim, mãe, já está pronto? Mãe, já fez? Mãe, você não vai esquecer, não? É a gente com Deus. É igualzinho, né? Então, precisa aprender. Todo mundo celular, que existe um aplicativo que chama-se Pocket Terço. Pocket escreve P-O-C-K-E-T. Ele é gratuito. Ele é gratuito. P-O-C-K-E-T. P-O-C-K-K-E-T. Chama Pocket Terço. Achou aí? Tá no amém ali. Nesse Pocket Terço, nesse Pocket, no primeiro lá onde estão os terços, Jesus tem uma orientação, ele ditou uma novena que chama Novena do Abandono. Ela é encantadora. Para quem que ele ensinou isso? Para o orientador espiritual do Padre Pio. Gente fraca, né? Do Olindo Ruotolo. Imagina, o diretor espiritual do Padre Pio. Jesus fala com ele assim, por que você se confunde com a sua preocupação? Por que você está confuso com a sua preocupação? Tomando antidepressivo, esse pedaço Jesus falou, não, eu que estou falando. Você toma ansiolítico, toma remédio para dormir, remédio para acordar, não é? Remédio para ficar de pé, né? Não é assim? A gente não parece filho de Deus, parece um bando de hiena. Estou falando mentira? Não. Chove, reclama. Faz sol, reclama. Está calor, reclama. E foi isso que ele falou? Não, ele falou a tudo, dai? Nós fazemos isso direitinho, falamos. Nós fazemos isso direitinho. Jesus está até impressionado. Ele vai até descer da cruz e falar, gente, eu estou impressionado. Como é que o povo está fazendo tudo que eu falei? A tudo dai graças. O dia que a gente aprender que aconteceu um problema, o marido chegou em casa e falou, estou desempregado. Você falou, obrigado, Senhor, meu marido ficou desempregado. Que dia que nós vamos fazer isso? Só o dia que ele descer da cruz, fala, menina, agradece, que eu tenho uma oportunidade muito melhor para ele, você não está sabendo. Mas a gente não faz de jeito nenhum, porque nessa hora a gente esquece que é filho amado. E que então, se ele é meu pai, ele vai prover todas as minhas necessidades. Mas a gente confia zero nisso que eu estou falando. Está vendo como é que a gente precisa de conversão diária? Isso é um processo. Não é simples, não. Jesus fala, esse povo me honra com o lábio, mas o coração dele está longe de mim. Então Jesus, voltando lá do olhinho, Jesus fala, por que você se confunde com a sua preocupação? Ele fala, entrega para mim. O ato de entrega vale que 1000 orações. Foi eu que falei isso, não foi ele. Foi Jesus. Vem cá, entrega para mim. Entrega seu problema e fala, Jesus, vem cá te contar. Eu levo uma lista, às vezes até escrito, porque é tanto assunto. O pessoal fala, por que você fica muito tempo com ele? Vocês não têm assunto com ele? Não, gente. Tanta coisa para contar para ele. A gente ainda repete para ele tudo que ele viu. Porque vai que é homem, é meio distraído, né? A gente conta de novo. Não é? Fala, Jesus, vai que você distraiu nesse momento, eu vou contar de novo. Então você conta para ele. Fala, você viu o que meu marido fez hoje? Queria matá-lo, mas o senhor falou, não matarás. Então eu vim aqui para o senhor poder resolver como que eu não mato. Então tudo a gente conversa com... E Jesus falou que quando a gente chega, ele fala, vem aqui com alegria, não precisa preparar nada, porque é um encontro de amigos, que coisa mais apaixonante. Só um Deus desse poderia nos propor uma amizade. Pode imaginar que aqui nós somos mendigos diante de rei. A Eucaristia para mim, eu falo com ele, Jesus, sabe quando a gente é muito pobre, é convidado para casa de um rico? A gente não sabe nem o que faz. A gente se assenta, se pede licença, se pode comer. Somos nós diante do Senhor. É mendigo diante de rei, a gente não sabe nem o que fala. Porque o Senhor se digna vir até mim nessa miséria. O Senhor que é o Todo-Poderoso, que o universo não contém. Estou a ficar escondido numa hóstia. Parece pão, tem gosto de pão, mas é Jesus vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E ele fala, quando você chegar aqui, o que eu faço na sua alma, só o Pai e o Espírito Santo sabem. Ninguém vai ver, mas eu faço. Ele fala, vem aqui com alegria, porque eu estou muito feliz de te ver. Presta atenção, aproveita enquanto não tem fila ainda. Ele fala, o dia que as pessoas acreditarem que eu estou vivo, as igrejas não caberão. Do nascer ao pôr do sol, terá fila para ficar comigo um minuto. Mas nós desperdiçamos isso. Passamos na frente das igrejas, falamos, eu estou com pressa, Senhor. Não tenho tempo, né? Assim que a gente fala. Não tem tempo para rezar esse tanto de coisa que você manda, não, filão? Se eu tenho, vocês têm. Porque eu nunca vou colocar nas costas de vocês uma coisa que eu não faço. Ok? Eu só posso falar para vocês uma coisa que eu dou conta de fazer. Meu dia começa às 5 da manhã, em geral termina meia-noite, mas dá tempo. Mas tem que ter coragem. Tem que ter o ânimo de Deus, tem que ter a força do Altíssimo
Que eu sei que faz? Não, é a alegria de pertencer a Ele. Vocês imaginam o que é poder acordar de manhã? Nada doendo, ninguém te virou na cama, ninguém te deu banho de leito, nada. Você está inteiro, olhou para o lado, marido está lá, ou não é marido ainda, vai virar. Ou todo mundo que se ama não está internado. Fala, obrigado, Senhor, eu estou inteira, viva. Então eu estou, só acordo para vos amar e vos servir. Abre meus olhos para ver, meu ouvido para te ouvir e um coração para obedecer. Coração para obedecer, você fala, vira para cá, sim senhor, vira para lá. Sim senhor, precisa responder, nem me explicar, eu estou aqui a seu, para você servir, sou sua serva. O que o senhor mandar, o senhor não tem que justificar. Se o senhor achar que mudou a rota, muda. Quem manda é Ele. Mas não é fácil falar que Ele é o Senhor. Não é simples. Na hora do sofrimento, falar isso, Santo Agostinho falava assim, quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento para ele. E eu vi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quando as pessoas, na hora da dor, como uma avó falou lá, quando eu fui dar notícia de óbito, falou, minha filha é assim. Ela falava tudo de 3 em 3 vezes. Eu rezei, rezei, rezei. Pedi, pedi, pedi. Deus não atendeu, conclusão, Deus não existe. Ok? Porque às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada e falo, faz isso para mim, faz aquilo para mim, oi, a ordem está inversa. Ele nos criou, nós somos filhos dele. E cada um de nós, cada um, tem um papel único no projeto de salvação de Deus. Cada um. O dia que a gente chegar lá, o dia que ele sentar você no colo, só um detalhe, vocês já pensaram que vocês são esperados por ele no céu? Isso é uma coisa que me põe enlouquecida. Saber que Deus te espera. Fala, eu preciso voltar para casa, que meu pai está me esperando. Se a gente pensasse mais isso, a gente não sofria tanto com o raio da morte, né? Mas a gente não pensa nisso, a gente quer morrer junto, né? Então, o dia que a gente estiver no colo dele, ele vai falar, meu filho, o seu papel era só ligar o som. Mas esse som era definitivo para o resto. Compreendem? Então é um mistério da salvação. Para cada um, Deus deu um papel. Mas como é que eu vou saber qual é o meu se eu não escuto, se eu não rezo, se eu não me confesso, se eu não falo com ele, Jesus, eu não tenho força, eu sou fraca. Me ajuda. O dia que a gente, quanto mais vocês forem dependentes dele, a gente com Deus tem que pedir uma das graças, é da infância espiritual. A gente tem que ser dependente de Deus como o ar que a gente respira. Fala, Senhor, só faz. Sim, Senhor. Senhor, me ajuda porque eu não sou capaz. E Ele fará. Então, seja lá o que hoje te atormenta, experimenta. Seja desemprego, seja doença física, seja sofrimento que se rompeu um relacionamento, perdeu alguém que se ama, vem conversar com ele. Pessoa com quem a gente chora é ele. Pessoa com quem a gente entrega é ele. Mas sai daqui e esquece. E fala com ele, então já que o senhor está com o meu problema, estou por sua conta, né? Qual o problema que eu tenho? Nenhum. Filho, qual o problema você tem? Nenhum, anda e fala, está ótimo, o resto acresce. Então eu preciso pensar nisso, como é que está a nossa caminhada espiritual. A minha preguiça com os cristãos, que sou cristã, é a turma domingueira. Só vai à missa domingo, e acho que está ótimo. Eu fiz a minha obrigação. Fui à missa domingo, eu falo, misericórdia. Você come quantas vezes por dia? No interior, a beleza, a gente come tantas vezes, não é? Interior, a alegria. Eu lembro lá da casa da minha mãe. A gente só troca toalha. Às vezes tem troca. Sai do almoço, já entra no café, do café tem um lanche da tarde, vai continuando o dia. Na capital não dá tempo, porque a gente corre demais, não dá tempo de comer. Mas, quantas vezes a gente come num dia? Vários, né? 5, né? Olha que alegria. Mas é uma riqueza comer 5 vezes no dia. E reza 10? Compreendem? Então a gente alimenta o corpo e não alimenta aí a gente arrasta. Ó vida, ó céus, ó luta, ó que dificuldade, tudo tá ruim. Tudo tá ruim. Quando os problemas chegam, nós podemos reclamar? Sim ou não? Claro que podemos. Nós não podemos murmurar. Está escrito na palavra que Deus não precisa de filhos murmurentos. Porque murmurar é diferente de reclamar. Nós temos 150 salmos. Em torno de uns 70 é salmo de reclamação, de queixa. Então nós podemos, eu então, rainha, vou lá, a reclamação, vou lá e falo com ele. Jesus só viu o que aconteceu? Reclama. Fala com ele, Jesus, não está bom. Vim cá contar para o senhor que minha vida está boa ou não. Sou filho do Altíssimo, mas não está parecendo que eu sou não. Conta tudo para ele. Reclama. Quando eu reclamo com o outro o que ele está fazendo.
Mas toda reclamação termina com um voto de confiança. Eu falo com ele, mas eu creio que o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode mudar a minha situação na hora que o Senhor quiser, que o Senhor é Deus. Isso pode ser feito. Então, reclamar eu posso, eu não posso murmurar. Porque murmurar eu falo mal dele. Eu falo, viu o que Jesus fez comigo? Eu não mereço, sou dizimista, eu limpo aquela igreja, eu faço e aconteço. Isso é murmurar. Reclamar, eu reclamo eu falo com ele, não está bom. Eu falo, sou sua filha, a situação não está boa, eu não tenho mais força de viver isso. O Senhor me ajuda, porque o Senhor sabe que eu não vou dar conta. É assim. Mas é preciso essa confiança. Hoje eu fico rindo, que quando eu fui para Belo Horizonte fazer medicina, eu estava fazendo 18 anos de idade. Eu era uma criança, né? E meu pai não queria que eu fosse, ele falou, se você reclamar, você volta. Lá em casa as palavras eram de animação, entendeu? Se você reclamar, você... Porque ele não queria que eu fosse para Belo Horizonte estudar. Tinha medo, etc, etc, etc. Eu falava, pai, mas eu nasci para ser pediatra, então eu tenho que ir embora. Então eu ia para a igreja, porque eu não podia reclamar, e o medo dele me levar de volta. Então foi aí que eu fiz meu grande laço com ele. Porque eu ia para a igreja, chorava e falava com ele assim, Jesus, hoje eu fico rindo, eu fico imaginando ele me escutando, que eu falava com ele assim, Jesus, eu vim chorar só um pouquinho, porque está muito difícil, mas só não precisa preocupar não, porque eu vou dar conta, eu consolava ele. Ele devia fazer isso que vocês fizeram, rir. Falar, eu sei que você vai dar conta, porque eu vou te carregar, né, filão? Mas eu ia lá e falava com ele, eu vim chorar só um pouquinho, chorava mesmo. Falava, porque eu não posso falar com ninguém, então meu pai me leva de volta. Então eu vim falar para o Senhor, que eu acho que eu não vou dar conta, mas eu vou falar com o Senhor. E era só com ele. E até hoje, tudo que eu preciso falar é só com ele. Porque a gente fica mal acostumado. Você vai lá, conta e vai embora, que ele resolve. É encantador. Você tem que experimentar o que é visitar o Santíssimo. Você tem que aprender o que é isso. É a riqueza da igreja, que é Deus vivo. E nós vivemos como cristão morto. Vê a missa uma vez por semana. Não tem uma hora de adoração. Não tem uma igreja adoradora. A igreja tinha que ter, pelo menos uma vez por semana, o povo de joelho com o Santíssimo exposto. Aqui tem? Parabéns para o padre que faz isso. Toda terça. Parabéns, porque é o dia da instituição da Eucaristia. Temos que estar aqui, ó, de joelho, parabéns para o padre. E rezem pela vida dele. Vocês têm que rezar pela vida dele para que ele permaneça. Porque não é fácil. Não é fácil. Então é preciso dizer, é preciso ir lá, conversar com Jesus. E Jesus ensina uma outra coisa. Quando vocês vierem falar de um filho, de um marido, da sogra, da cunhada, de alguém que está doente, de alguém que está precisando de ajuda, ele fala assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. O que foi falaram? Lembra, quando Lázaro adoeceu, Jesus estava longe de Betânia. Lembra dessa cena? Lembra? Se não lembra, eu vou ensinar para vocês para lembrar agora. Jesus estava longe. Chegou alguém, porque não tinha telefone, falou, Jesus, olha que eu rezo a frase. Lázaro, a quem tu amas, está doente. Jesus lembra de novo essa frase. Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então Jesus falou, quando você vier rezar por alguém, você chega aqui e fala, Jesus, Pedro, qualquer nome, com a pessoa que você vier, a quem tu amas, está doente. Aí Jesus fala, não me dê sugestão do que eu tenho que fazer. Nem fique curioso com o que eu vou fazer com ele. Você tem que me entregar, confiar no amor que eu tenho por ele e cuidar da sua alma, que eu posso te chamar hoje. Então, entrega. Aprenda a entregar para ele aquilo que te preocupa. Senão a gente é consumido na preocupação. Essa confiança incondicional, sabe quando você acorda, você sabe que você é amada? Ó, que alegria. Não é esses amores que a gente fica mendigando, sabe? Fala, não, fulano me largou, o problema é dele. O problema é dele. Vai ser triste a vida dele sem ter presença. A gente lamenta, né? Dele ter feito essa opção. Que dó dele. Porque eu sou uma filha amada. E essa é uma preocupação que eu tenho. Porque enquanto a gente não descobre isso, a gente caminha pela vida parecendo mendigo de afeto. E fica lá, e fica atrás do outro. Por favor, me ame. Por favor, o cara pisa, faz assim, a gente está lá. E vice-versa. Por quê? Porque esquecemos quem nos ama de verdade. O dia que vocês esquecerem, vocês falam com ele, deixa eu esconder na chaga do seu coração, para entender o tanto que eu sou amada. E aí nunca mais vocês vão mendigar nada de ninguém. Esse amor nos basta. Ele nos basta. E lembre que vocês também não são metade de nada. Quando alguém fala assim com você, você encontrou sua cara metade?
Falo, claro que não, Deus me fez pela metade, Ele me fez inteiro. Eu não perdi pedaço nenhum para ir para achar, ué. Você achou que cara é metade, minha filha? Casamento, namoro, é duas pessoas inteiras que se encontram. Tem que ir pela metade, não, Deus não fez nada pela metade. Ele faz tudo inteiro. Isso é muito sério. Então, quando eu entendo que eu já acordo de manhã sabendo que eu sou amada, eu já carrego dentro de mim uma alegria. Porque eu sei que eu tenho a companhia de um Deus vivo que falou, eis que estarei convosco todos os... para me ajudar a enfrentar o que eu tiver que enfrentar. A vida do cristão é do altar para a arena. A gente vem cá, comunga, reza e vai na luta para que o reino de Deus se instale. Não é brinquedo. Assumir o nome de Deus, fazer opção pelas coisas de Deus nesse mundo pagão é só com muita oração. Então, guardem isso. Do mesmo jeito que o sacerdote vive do altar e para o altar, por isso que ele beija no início e no fim, nós vivemos do altar para a arena, que nós vamos enfrentar a onça. Sai daqui, tem um canhão liberado para você, e você vai enfrentar, mas a gente não está sozinho. Então que a gente cutuca Jesus e fala, presta atenção, a situação está boa não. Dá uma mãozinha aqui que, observa, o encardio está incomodando demais hoje. Mas se você está abastecida, você passa pelos problemas e diverte, porque fala, Deus vai fazer. Fala, vou só prestar atenção no que ele vai fazer agora, porque ele vai fazer. Eu sou filha amada, claro que ele vai fazer alguma coisa. Fala, porque Deus tem a solução. Que essa palavra de Deus possa trazer frutos, muitos frutos, que eu nunca os verei, nunca verei esses frutos. Mas um dia eu quero encontrar com vocês no céu, porque eu também quero ir para lá. E há um banquete que nos aguarda. Há um pai que nos espera. Para que um dia todos os filhos estejam juntos. E Nossa Senhora só vai descansar quando ela conseguir colocar o último filho para dentro, fechar o paraíso e dizer adeus, todos aqui. Então que a gente não dificulte a vida dela, nem a de Deus, mas que a gente seja grato por ter um pai e uma mãe de tamanha bondade. Que a gente possa ser filhos adotivos, gratos a Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe ricamente vocês.